Oi, pessoas, tudo bem? Hoje eu quero começar a gravar para vocês uma série de vídeos falando sobre a questão do corpo e da dança do ventre, né? Eu acho que do corpo e da mulher, na verdade. Eu quero falar para vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência, da sensação, da minha história e de como eu tenho observado que as coisas vêm acontecendo aí nos dias atuais. Então eu acho que vai ser uma série aí de alguns vídeos, não sei quantos, porque apesar de eu ter feito um roteirinho do que eu quero falar, que eu acho que é muito importante, eu não sei o quanto de tempo isso vai dar, e a ideia não é que os vídeos fiquem muito longos, porque senão fica cansativo, tá? Mas nesse primeiro vídeo eu quero contar um pouquinho da minha adolescência e da minha história aí com o meu corpo e como ela afetou na minha vida, né? Como que essa questão do corpo afetou na minha vida pessoal, profissional e na minha relação com a dança, tá? Tudo isso eu fiquei muito abalada aí faz algumas semanas atrás, que houve um burburinho aí sobre essa questão no meio da dança do ventre, e me fez refletir demais, demais. Eu até, né, fiz um vídeo mostrando bailarinas aqui para vocês, né? Quem não assistiu o vídeo assiste, porque mostra algumas das referências que a gente tem na dança do ventre e que são corpos fora do padrão aí estético que se vende na mídia. E isso tudo ficou reverberando muito dentro de mim, né? Porque estamos passando por um momento muito delicado aí, né? Onde muitas pessoas estão ganhando peso porque estão em casa, e aí ter que lidar com essa questão do padrão fica meio difícil, né? E bate de frente, né? Eu sinto isso. E eu recebi muitos comentários nesse vídeo que me abalaram, que me emocionaram, que fizeram com que eu também não me sentisse sozinha. E aí eu falei, não, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente não pode deixar esse assunto morrer, né? Só quando acontece uma polêmica ou quando alguém fala uma besteira, aí a gente fica tudo pé da vida, né? E depois isso morre. Então por isso que eu falei, não, eu vou continuar insistindo nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que é de muita importância para nós mulheres, né? E por que eu falo para nós mulheres? Porque nós somos muito pressionadas com isso pela sociedade, né? O homem até tem uma certa pressão, mas não é tão grande quanto na mulher, né? A mulher tem que estar sempre impecável, tá sempre bonita, tá sempre com a unha feita, sempre com a maquiagem, com o cabelo, tudo bem que eu, né, hoje até me arrumei um pouquinho, né? Mas enfim, eu sou muito do cara lavado, assim, sabe, né? Mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso sempre, não pode deixar morrer. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho, eu queria falar um pouco da minha história para vocês, porque eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com isso, né? E que a gente possa rever os nossos conceitos, porque são coisas que estão tão dentro da gente, estão tão ali enraizadas, é que nem, né, todos os preconceitos, machismo, racismo, né, homofobia, são coisas que estão impregnadas porque a gente foi criado desde muito pequeno nesse furacão, né, esse meio, e aí pra gente se desvencilhar disso, principalmente quando é pra gente, né, porque a gente costuma ser muito autocrítico, é complicado. Tá? Então eu fui pensando muito, né, ao longo desses dias, e eu já vinha pensando o que me fez ser tão, mas tão rigorosa com o meu corpo, eu comigo mesma. O que foi que me fez? E aí eu fui lá rebuscar, né? Rebuscar. Então eu vou contar para vocês um pouquinho aí da minha história, né? Como eu falei para vocês, acho que não vai dar para contar num vídeo só, mas eu quero falar da minha história, eu quero debater também nos nossos dias de hoje como é que tá sendo isso. Bom, eu fui uma criança magra, né? Nunca sofri bullying por isso.
porque fui uma criança magra desde sempre, sim, desde que nasci e tal. Fui aquele bebê rechonchudinho, claro, mas uma criança normal, magra, enfim. Não sei aí o que dizer, né? Mas na adolescência, depois, né, da puberdade, eu comecei a criar formas, né? E aí, meus seios se desenvolveram muito, e o corpo ficou daquele jeito, que não foi um corpo que teve uma forma, porque tem adolescente que o corpo já forma bonitinho, já tem uma forma de mulher logo, né, de início, e tem adolescente que demora um tempo ali para se formar. E eu fui essa adolescente que demorou, o seio cresceu de uma vez e o resto não desenvolveu. Enfim, e aí eu tinha uma pessoa na família, que é uma pessoa que, olha, eu corrompi relações aí ó, há alguns anos atrás, porque foi uma pessoa que me fez muito mal como ser humano. E era uma pessoa que era muito fútil, que eu tinha muita convivência, porque a gente passava férias com essa pessoa, e essa pessoa olhava para mim, imagina uma adolescente de 13 anos, né? Eu vejo a minha filha tem 13 anos hoje. Ela olhava pra mim e fazia assim, sem brincadeira, tá, gente? Cristina, seu peito tá enorme! Gente, imagina isso pra uma adolescente. Ou então assim, olha a sua barriga! Imagina isso pra uma adolescente. Então, aquilo começou a ficar de um jeito para mim que eu não conseguia mais me olhar no espelho e me ver bonita. E aí eu comecei a abdicar de coisas que para mim eram muito legais, que eu gostava muito. Eu comecei a me abdicar de coisas. Uma delas era ir para praia, ir para piscina. Eu sempre adorei nadar, sempre gostei. Praia para mim é vida, gente. Eu amo praia, mas eu parei. Eu não ia mais porque eu me recusava a pôr um biquíni. E sem dizer que naquela época, gente, hoje eu tenho 46, então eu tô falando para vocês mais de 30 anos atrás, né? Naquela época a gente não achava biquínis com bojos grandes. Quando eu achava era só aqueles de modelos assim de senhora, né? E eu não me sentia bem com aquilo, já tinha todo um complexo, né? E eu não me sentia bem de jeito nenhum, né, com aquilo. E aquilo foi começando a me causar dores terríveis, terríveis no meu ombro, no meu pescoço, que hoje eu já nem sei mais se aquilo era por conta do peso dos meus seios que eram muito grandes, porque eu acabei operando, né? E operei pelo convênio, porque realmente ele me causava um mal, né, na minha coluna. Eu ficava travada com aquela coleira no pescoço. Os meus sutiãs se arrebentavam aqui na alcinha, tanto que hoje eu até adotei o uso de top, ainda que tá bem menor hoje, né? Eu sei, bem menor. Mas eram muito grandes, eu usava 48, tá? Assim, no número. Só que a gente não tinha modelo de sutiã e de biquíni 46, 48 para jovem. Porque hoje tem uma apologia ao seio grande, o silicone e tal, mas naquela época não, naquela época era Luma de Oliveira, o padrão de beleza, né? Peitinho pequeno. Então, assim, a gente não achava biquínis que me servissem, tá? Ou sutiã que me servisse. E aí veio uma outra história, né, da questão do sutiã. E aí eu não ia pra piscina, não ia pra praia, eu não curtia a minha adolescência, gente. Às vezes surgia viagens com os amigos da escola, ai, vamos todo mundo pra praia, ou vamos todo mundo pra casa de campo, não sei de quem, fulana tá convidando pra ir pra casa dela, tem piscina. Eu não ia, gente, eu inventava desculpa e não ia, para não ter que pôr biquíni. E às vezes que eu tinha que ir, porque eu participava de grupos de dança, grupos folclóricos, e que a gente fazia muita coisa, muita viagem junto, até para dançar e tudo, e às vezes tinha piscina, eu inventava que eu tava menstruada, eu inventava que eu tava com dor de cabeça, eu inventava qualquer coisa para não ter que pôr um biquíni e me expor. Gente, isso não é certo, né? Vamos combinar? E a história do sutiã, eu não achava sutiã para mim, né? E aí, o que eu fazia para poder segurar? Porque eu gostava de jogar vôlei na escola. E aí, o que eu fazia? Porque, né,
me sentia incomodada com aquilo, eu colocava 2 sutiãs para poder segurar. E aí tem uma questão também de um descaso aí, né, de uma falta de olhar aí para mim, né, dos meus familiares que não viam isso. E aí eu usava 2. E aí o que que aconteceu? A galera da escola percebeu que eu usava 2, né? Porque aparecia pela blusa que eu tava de 2 sutiãs. E aí virou motivo de bullying. Então eu sempre tive um complexo muito grande aí com o meu corpo, principalmente com a região do seio e com a barriga, porque, né, sempre tive uma barriguinha e essa minha tia me traumatizou com isso, né, com essa forma indelicada que nem deveria existir, né, porque acho que nem tem que julgar, né, e, enfim, e eu carreguei esse trauma muito fortemente aí até os dias de hoje, gente. E eu percebo que até os dias de hoje eu tenho esse resquício, esse ranço, que eu olho no espelho e aí eu vejo a minha barriga maior do que ela tá. Eu vejo meu seio maior do que ele tá por conta desse complexo que foi colocado em mim por uma sociedade que exige da gente um padrão, que é um padrão inatingível, um padrão que só poucos têm, tá? Então, enfim, o vídeo já tá ficando muito longo. Eu vou pausar esse vídeo por aqui. Se vocês tiverem comentários, gente, coloca aí. Vamos trocar essa informação. Vamos se ajudar nesse sentido, né, gente? Porque eu acho que a gente pode mudar, sim, isso. Principalmente para os nossos filhos, para as nossas filhas. Eu tenho uma filha de 13 anos. E aí eu vejo que ela também fica toda cheia de dedos com esse negócio do peso, e se pesa, e não quer colocar roupa Y, e aí isso já me dá uma angústia, porque eu não quero jamais que ela passe pelo que eu passei, né? E eu tenho certeza que muitas de vocês passaram por isso. Então compartilhe a sua história aqui com a gente, comigo, né? Pra gente poder debater esse assunto, tá bom? Beijo! Vamos para a segunda parte que eu já vou gravar para vocês num outro vídeo.